Saudações e duques tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um pré-jogo de Fluminense e Fortaleza, ou Fortaleza e Fluminense. O jogo se válido pela 20ª rodada desse Brasileirão. Fortaleza tentando escapar dos anos de rebaixamento, Fluminense tentando chegar mais próximo do G6. Então você vê a situação como que tá. Mas antes disso, entenda uma coisa que YouTube Live vai voltar. E aqui embaixo na descrição tem 2 abaixo-assinados e um projeto que eu curti bastante. Fluminense e Fortaleza no Chico Guanabara às 16 horas, horário de Brasília. O árbitro do jogo vai ser o Rafael Klein com o VAR de Gilberto Rodrigues. Rafael Klein, famoso. Eu acho ele bom. Não acho que ele seja tão assim, tão quanto as pessoas pensam, mas às vezes ele dá mais dificultada, não precisam dar mais dificultada. As odds favoráveis muito ao Fluminense, né? Com 1,74 para o Fluminense, 3,85 para o empate e 5 para o Fortaleza, que eu acho que é muita coisa. Eu não acho que o Fluminense esteja tão bem assim. Site Futebol também 75% para a vitória do Fluminense, 8 de empate, 17, só 17 para o Fortaleza, que é uma coisa que eu não vejo muito acontecer. E por fim, o jogo será transmitido na Premier. O Fluminense de Renato Gaúcho deve vir a campo com Fábio no gol. Samuel Xavier, pode também chegar um Guga aí, do nada. Manuel, Freitas e René. Pode também chegar ali também o Júlio Fidelis. Ali naquela ponta ali. Hércules, Martinelli e Lúcio Acosta, né? O Hércules, ele até passou numa bolsa de gelo, mas ele saiu andando. Então, a gente entende que ele só sofreu somente uma contratura leve, que para o jogador de futebol ele volta rapidinho. Lúcio Acosta pode me aparecer, ou até mesmo um esquema com o Bernal como um volante, então tudo isso daí tem que estar esclarecido melhor. Canóbio, Serna e EV, esse que vai ser o time. Talvez não seja o Canóbio, talvez não seja o Serna, talvez não seja o EV. Talvez eu coloque o time com o Cano para colocar o Everaldo no jogo de volta contra o América de Cali. Pode ser que também não seja o EV. Pode ser, com certeza vai entrar o Santi Moreno aí nesse meio todo. Então a gente não entende, a gente não sabe mais ou menos o que vai acontecer, mas que pode acontecer bem. O Fortaleza de Renato Paiva, assim, aquele mesmo Renato Paiva que treinou o Botafogo e foi chutado no Botafogo, com o Silvestre no gol. O Everson, Gastão Avelar, Kusevich e Tinga, tá? O Rodrigo Mancha ele não tá porque foi expulso. Matheus Pereira, Lucas Chagas e Luca Prior. Pode ser que isso aconteça. Breno, José Herrera e Daverson. Sim, o Daverson é aquele que complica muito o Fluminense em algumas situações, né? Situações, dado justamente os momentos, o Fluminense tem muito a ganhar. Até seria uma boa o Fluminense ganhar, né? Para ele dar mais conforto, né? Mais tranquilidade para o jogo de terça-feira. O Fluminense, então, ele, só para a gente ter a noção, ele joga na quarta, ele joga no sábado, depois ele descansa domingo, treina na segunda e joga na terça. Então a gente tem que saber que vai ser um período muito pequeno para que isso aconteça, né? Normalmente sempre você descansa no dia seguinte do jogo. Pode ser que saia um dos zagueiros também, pode ser que saia o Manuel, ou até mesmo o Freitas, né, para livre de carga. Até pensando no jogo contra o próprio América de Cali. O Fortaleza também está pensando nesse jogo. Depois que eu coloquei um time mais reserva dele do que provavelmente o time titular, até porque ele empatou no jogo de ida na própria casa de 0-0 contra o Vélez Sarsfield. E no jogo de volta lá em Sarsfield, pode ser que aconteça alguma coisa. É importante falar. Eu já falei que antes disso
se inscreva no canal, faça o triplo like, curte, comente, compartilhe, rede social que criamos vídeo, o vídeo dia 10, 12, 20 horas, pix na tela e vamos lá. E você sabe, né, como que Fortaleza tem muita problema e inimizade contra o Fluminense, né? Só para a gente lembrar, o Fluminense ele teria ganhado de forma roubada, na minha concepção não foi, contra o Fortaleza, e aí desde então o Fortaleza tem sérios problemas com o Fluminense. O time de lá tá, o time do Fortaleza está completamente sob tensão, não está indo bem no Campeonato Brasileiro, está lutando para escapar da zona de rebaixamento. Renato Paiva completamente contestado justamente pela torcida. Já. Para mim é o seguinte, a mal burrada foi tirar o Vojvoda. Tá bom, mas o Vojvoda colocou também na situação similar, mas o Renato Paiva não vai ajudar. Se era para tirar o Vojvoda, era para ter colocado um técnico decente. Davidson completamente contestado pela torcida, chamado de palhaço por muitos torcedores. Enquanto do nosso lado, a gente não tem certeza, porque normalmente ele sempre muda de escalação. Tanto até mesmo escalação com 3 zagueiros ou com 3 volantes. Colocando também um meia de armação ali no meio. O que eu acredito é o Fluminense tem total chance de vencer. Ainda mais um time contra o Fortaleza que está completamente baleado e destruído psicologicamente falando. O Fluminense precisa aproveitar o momento de tudo isso que está acontecendo. E claro, acredito fielmente, eu estarei lá no jogo. Estarei lá no jogo no setor leste inferior. O Fluminense precisa vencer. Até porque ele precisa sempre vencer de times mais fracos, para sempre se manter lá em cima. Perder pontos contra time mais fraco normalmente significa você perder ali. E é claro que o Fluminense, jogando o que sabe jogar contra o time do Fortaleza, tem muita chance de vencer. E é claro, queria que fosse a estreia do Santos Moreno, tá? Até pra gente ver como é que ele vai estar bem disponível ali. É um cara que todo mundo está esperançoso, é um cara que todo mundo está querendo observar. E espero que realmente aconteça sobre isso. E claro, se fosse esse jogo, eu tiraria. Eu não sei como que está somente a questão do Igor Rabelo, mas eu tiraria o Manuel e colocaria o Igor Rabelo para ficar felizão da vida. Tá bom? Dito isso, só quero uma coisa: vitória Fluminense! Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. E claro, 1x0 é goleada, tá? Se inscreva no canal, faça o triplo pra você que é curte, comente, compartilhe. Rede social que querendo vídeo, vídeo dia 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Saudações tricolores. Até a próxima. Valeu, guerreiro e guerreira tricolor.